Boa tarde, senhoras e senhores. A composição plena do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná reúne-se em sessão administrativa extraordinária para a comemoração ao 46º aniversário de sua instalação, Jubileu de Alabastro, ocasião em que será realizada a homenagem às desembargadoras Rosalie Michaele Bacila Batista e Nair Maria Lunardelli Ramos, com a entrega da medalha do TST comemorativa aos 80 anos da Justiça do Trabalho por Sua Excelência a Ministra Morgana de Almeida Richa. Devidamente autorizada, esta sessão está sendo transmitida ao vivo pelo canal TRT Paraná do site YouTube. Estão presentes na mesa de honra dessa solenidade a excelentíssima senhora desembargadora Ana Carolina Zaina, presidente desta corte, acompanhada da procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná, Margarete Matos de Carvalho, e do juiz Paulo Henrique Kreischmann Conte, neste ato representando a homenageada e presidente da história desse tribunal, desembargadora Rosalie Michaela Bacila Batista. Destacamos e agradecemos o comparecimento de suas excelências que se identificaram perante o cerimonial. O presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, juiz Felipe Augusto de Magalhães Calvé, na pessoa de quem saudamos os excelentíssimos juízes de primeiro grau presentes. O tesoureiro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, Roberto Pontes Cardoso Júnior, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, na pessoa de quem saudamos os advogados presentes. O desembargador da história deste tribunal, Cássio Colombo Filho. Agradecemos igualmente o comparecimento dos magistrados e servidores desta casa, advogados e demais convidados, sejam todos e todas bem-vindos. Informamos às desembargadoras e aos desembargadores que em suas bancadas recebem criptograma em homenagem aos 46 anos do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Jubileu de Alabastro, contendo os nomes das desembargadoras e desembargadores que fizeram parte da primeira composição do TRT da 9ª Região em 1976 e também os nomes dos atuais integrantes de nosso tribunal, gentilmente elaborada por Sua Excelência o desembargador Edmilson Antônio de Lima, em comemoração a esta data. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirem a execução do hino nacional brasileiro. Para a abertura dessa sessão e seu pronunciamento, anunciamos a palavra de Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargadora Ana Carolina Zaina. Excelentíssimos integrantes desta mesa de honra, honrados e diletos pares, desembargadores aposentados, Cássio Colombo Filho, Rosalie Michaele Bacila Batista, todos os já nominados pelo cerimonial. Gratidão e lealdade. Dia 17 último, às portas da estação primaveril, nosso tribunal completou 46 anos de profícua existência, renovando-se em vigor e entusiasmo. Bendita Casa de Justiça que nos brinda com a dignidade do pão. Não nos cansemos de agradecer a Deus
também por isso, e que sempre nos conceda a incomparável riqueza da saúde, a fim de que possamos permanecer à frente de nossos postos de trabalho, eis que chamados fomos a servir a esta instituição, a qual todos reverenciamos. Por ocasião do 39º ano de aniversário do nosso Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região, o então presidente desta Corte, desembargador Altino Pedroso dos Santos, presidente da história deste regional, ao presidir a sessão solene em comemoração à indefectível data, promoveu o ato de entronização da bandeira institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região da Federal Jurisdição Trabalhista do Brasil. Nossa bandeira institucional, selecionada em processo de votação direta por magistrados e servidores da 9ª Região, materializa entre nós o genuíno sentimento de pertença a esta instituição, a qual nos confere, a magistrados e servidores, segura e digna vida. Como anunciado naquela oportunidade perante o soberano Tribunal Pleno, e hoje reafirmado, nossa bandeira traz a marca do tribunal ao centro de um campo branco, representativo da sinceridade e da verdade da Corte na busca da paz social na solução de conflitos. Este tribunal pertence à sociedade do Estado do Paraná e seu corpo de magistrados e de servidores a ele vivifica em prol dos jurisdicionados trabalhistas paranaenses. A marca de nosso tribunal, como consta de nossa bandeira institucional, erige-se nesta bandeira sobre vereda que vem do passado infinito a migrar em direção ao futuro promissor, simbolizando no rio da vida desta instituição todos os magistrados e servidores, de ontem, de hoje e de sempre, que a ela se dedicaram e dedicam-se com denodo e galhardia. Suas cores, azul e verde, representam a razão e a sustentabilidade, base da visão estratégica deste tribunal, em busca dos seus elevados ideais, calcados em valores constitucionais de sua missão. Em nome deste sentimento de pertença ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Paraná, expresso em sua bandeira, manifestamos vez mais nossa profunda gratidão aos ex-presidentes, sempre presidentes da história deste regional, na pessoa dos quais agradecemos a magistrados e servidores, parabenizando-os, pois inolvidáveis construtores desse legado de quase meio século de honradez e concórdia, assinalado em sua incondicional dedicação a esta Casa de Justiça, a trajetória de um tribunal que a todos distingue estadual e nacionalmente, pela defesa empreendida em prol da justiça do trabalho do Paraná, velando pela sua existência e credibilidade, mediante o recebimento e a atenta escuta do jurisdicionado trabalhista paranaense. Notabiliza-se esta instituição no primoroso e artesanal trabalho de magistrados e servidores, que entre seus inúmeros e invulgares méritos facultam a este tribunal o alcance de prestigiosos índices de produtividade e de conciliação, pacificando as relações de trabalho em nome do valor justiça a cada caso concreto, conforme registros de elogios em sucessivas atas de correição geral e reconhecido por advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. Nesta oportunidade, por especial deferência de nossa ministra Morgana de Almeida Richa, recebemos a célebre fineza e a destacada honra de, em seu nome, efetuarmos a entrega aos 2 célebres filhos deste tribunal, da medalha comemorativa aos 80 anos da Justiça do Trabalho, acompanhado do livro que lhe é correspondente. Assim, por ocasião dos frutíferos 46 anos de vida deste Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Paraná, expressando gratidão a todos os magistrados e servidores que lhe conferem vulto e distinção, foram indicadas, nesta oportunidade, entre tantos notáveis filhos, 2 magistradas, assim como os demais, que consubstanciam a razão de ser e de fazer deste judiciário especializado e da lealdade de seus mais elevados ideais de justiça. Para contemplá-las com a medalha de 80 anos da Justiça do Trabalho no Brasil, bem assim com o livro que lhe é correspondente, em reconhecimento público a seus grandes feitos,
e a presença feminina no âmbito do judiciário brasileiro, eis que nossa ministra, Morgana de Almeida Richa, é a coordenadora nacional do Observatório de Excelências Femininas, cujo objetivo maior é conferir visibilidade às mulheres do Poder Judiciário brasileiro que a ele se dedicam e dedicaram-se incondicionalmente. Nesta oportunidade, são agraciadas as excelentíssimas e diletas desembargadoras Rosali Micaele Bacila Batista e Nair Lunadelli Ramos. A medalha alusiva aos 80 anos da Justiça do Trabalho, outorgada aos ministros do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho, para que contemplem vultos e méritos que muito contribuíram para o engrandecimento desta justiça social. Em nosso tribunal foram distinguidos com tal honraria desembargadoras Rosemarie Dietrich Pimpão, outorgada pela ministra Kátia Magalhães Arruda, e desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, aposta pelo ministro Emanuel Pereira. Registro, de modo indelével, que foram indicados e estão sendo encaminhadas pelos ministros da Suprema Corte Trabalhista as honrarias aos excelentíssimos desembargadores, muito digno decano desta Casa de Justiça, desembargador Luiz Eduardo Gunter, e ao desembargador excelentíssimo, ao desembargador Altino Pedroso dos Santos, presidente da história deste tribunal, quanto a este, na pessoa de sua dileta esposa, juíza aposentada Ana Maria das Graças Veloso, a serem recebidas em ocasião própria, a ser designada pelo Colégio do Tribunal Superior do Trabalho. Da sempre presidente da história desta Casa de Justiça, a desembargadora Rosali Micaele Bacila Batista, invocamos a amabilidade de trato, a humildade da postura, a generosa e distinta escuta materializada no programa Fale com a Presidente, para a partir de outubro deste ano, retomá-lo em celebração aos 46 anos de aniversário da Corte, com o firme propósito de manter a presidência deste tribunal ao alcance de todos, magistrados e servidores, desde escolhendo angústias e expectativas, pois, se entre os magistrados e servidores deste regional, na inspiração do poeta-cantor, sussurrar, meu coração vai ouvir. Restabeleço, pois, o nominado programa com o compromisso firmado perante este soberano Tribunal Pleno, de absoluto respeito aos canais institucionais retratados pela ouvidoria e órgãos colegiados temáticos referidos pela Resolução 325/2022 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a estes encaminhando, em caso de receber, mediante o nominado programa, reclamações, insatisfações, denúncias, eventuais elogios, sempre que se vinculem, de algum modo e ainda que tangencialmente, às esferas de suas respectivas competências normativas, comunicando-as em tempo hábil à correlata participação, se assim o desejarem, acerca das datas previamente agendadas e da pauta afeta aos mencionados atendimentos. Da segunda, estimada e diletíssima desembargadora Nair, a genuína alegria e emocionante gratidão, colhida de magistrados e servidores das unidades por mim visitadas, onde ouvi atenta e feliz os efusivos cumprimentos à senhora desembargadora, pelo saudável estímulo que sua presença a todos conferiu enquanto iminente corregedora regional. Todos, unanimemente, desembargadora, enaltecidos e agradecidos, solicitavam-me transmitisse-lhe o aplauso e o muito obrigada, na certeza de que, ante a sua pessoa, insigne desembargadora Nair, e em face da sua transcendente e espiritualizada palavra, sentirem estreitados os laços de compreensão, de solidariedade e de cooperação, cujos sentimentos, nessa oportunidade em que nossa instituição celebra festivamente seus 46 anos de fecunda vida, se recrudescem e se renovam em homenagem ao primoroso trabalho realizado por Vossa Excelência. Solicito ao mestre de cerimônias a leitura de breve currículo das homenageadas.
Neste momento, a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, em nome de Sua Excelência, a ministra do Paraná, Morgana de Almeida Richa, que nos honra com a sua participação virtual, faz a entrega da medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho às homenageadas. A desembargadora Rosalie Michaele Bacila Batista, que também nos honra com sua participação virtual a esta sessão, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tendo sido laureada com a medalha de ouro Hernani Guarita Cartacho. É também especialista em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Participou do curso de Administração Judiciária, Administração Pública e Sistema Judiciário Americano na Dean Rusk Center for International and Comparative Law nos Estados Unidos da América em 2008 e do Programa de Intercâmbio Internacional para Aperfeiçoamento de Juízes, Gestão Judicial e Sistema Judiciário Argentino na Suprema Corte de Justiça de Mendoza, na Argentina, em 2011. Após a sua formatura, militou na advocacia por 4 anos nas áreas civil, comercial e trabalhista, até sua aprovação, como primeira colocada, em concurso público para integrar o quadro de servidores do TRT da Nona Região em 1980. Ingressou na Magistratura do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, por concurso público no qual foi aprovada também em primeiro lugar, tendo sido empossada juíza substituta em 1982. Foi promovida por antiguidade a juíza titular da Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, de onde foi removida a pedido sucessivamente para as Varas do Trabalho de Paranaguá, 6ª, 11ª e 18ª de Curitiba. Em 1994, foi promovida por merecimento ao cargo de desembargadora do Trabalho, presidindo a primeira turma e integrando órgão especial e a seção especializada, além de compor comissões de concurso para juiz do trabalho. Foi a primeira coordenadora da Comissão de Responsabilidade Social do Tribunal no biênio 2004-2005 e sua primeira ouvidora no biênio 2006-2007. Ocupou o cargo de vice-presidente deste regional no biênio 2005-2007 e o cargo de presidente desta corte no biênio 2007-2009, sendo também membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no período de fevereiro de 2008 a dezembro de 2009. Em 2015, foi convocada para atuar junto à 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. No período anterior à sua aposentadoria, em março de 2020, integrava a 7ª turma e o órgão especial, presidindo a Comissão de Priorização do Primeiro Grau e a Comissão de Saúde, sendo membro das comissões de Responsabilidade Socioambiental e de Acompanhamento do Planejamento Estratégico deste tribunal. Para realizar a entrega da medalha comemorativa aos 80 anos da Justiça do Trabalho, convidamos Sua Excelência, a presidente desse tribunal, desembargadora Ana Carolina Zaina, a se dirigir à frente da mesa de honra. A homenageada, neste momento, faz-se representar neste plenário pelo juiz Paulo Henrique Cashman Conte, seu primeiro assessor enquanto servidor do tribunal, e que, além de magistrado, é filho de pai desembargador que integrou esta corte e de mãe servidora, que vivenciaram a história da Justiça do Trabalho no Paraná, e a quem convidamos a se dirigir à frente da mesa para recebimento da medalha. Para a continuidade das homenagens, Sua Excelência permanece à frente da mesa de honra. Neste momento, receberá a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho a desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos. Nossa homenageada nasceu em São Paulo, é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e especialista em Direito do Trabalho pelo Unibrasil. Ingressou na Magistratura do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região por concurso público, tendo sido empossada a juíza substituta em 1990 e promovida por antiguidade a juíza titular da Vara do Trabalho de Campo Mourão, de onde foi removida a pedido sucessivamente para as varas do trabalho de Jacarezinho, União da Vitória, 1ª de Ponta Grossa, Araucária e a 3ª Vara do Trabalho de Curitiba. Em 2001, foi promovida por merecimento ao cargo de desembargadora do Trabalho, presidindo nos períodos de 2003 a 2005 e 2011 a 2013 a 5ª turma. Foi integrante do órgão especial deste regional de agosto de 2016 a julho de 2017 e de dezembro de 2017 até a presente data.
tendo dele já participado de 2011 a 2013. Foi membro do Conselho Administrativo da Escola Judicial. No período de 2015 a 2017, foi presidente da 7ª turma e integrante da seção especializada do Tribunal. Ocupou, nesse regional, os cargos de ouvidora no biênio 2015 e 2017, vice-presidente no biênio 2018 e 2019 e de corregedora regional no biênio 2020 e 2021. Atualmente, como desembargadora do trabalho, integra a 1ª turma e o órgão especial. Para receber a sua medalha comemorativa aos 80 anos da Justiça do Trabalho, convidamos Sua Excelência, a desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos, a se dirigir à frente da mesa de honra. Neste momento, em nome das homenageadas, ouviremos a palavra de Sua Excelência, a desembargadora Rosalie Michaele Bacila Batista. Senhora Presidente, eu peço licença para falar também, como já foi dito, em nome da desembargadora Nair, que merecidamente foi distinguida para receber essa homenagem e me honra com a preferência no uso da palavra. Ambas saudamos nossa querida presidente, desembargadora Ana Carolina Zaina, com aplausos à sua competente gestão à frente desse regional, e que nessa sessão hoje celebra seus 46 anos de instalação. Cumprimentamos calorosamente a estimada ministra Morgana de Almeida Richa, a nossa ministra, oriunda das terras paranaenses e do nosso tribunal. Nossa saudação à doutora Margarete Matos de Carvalho, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. Cumprimentamos os desembargadores, os inesquecíveis colegas de tantos anos e aqueles que ingressaram em tempos mais recentes. Os juízes de primeiro grau, na pessoa do juiz Felipe Calvé, presidente da nossa matra, que se encontra presente, os servidores, e de minha parte, ao ensejo das saudações, eu faço expressa referência, expressa e especial, ao dileto juiz Paulo Henrique Crete Mariconte, agradecendo a fineza de estar presente para o recebimento em meu nome da significativa medalha. Ministra Morgana e desembargadora presidente Ana Carolina, a generosidade de vossas excelências com a entrega da medalha alusiva à comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho muito nos honra. É imensa a gratidão. Sabemos que incontáveis são os integrantes da Justiça do Trabalho no Paraná que se destacam com seus talentos em prol da instituição e são merecedores de todos os preitos de reconhecimento. Ao sermos escolhidas com tão relevante distinção, recebemos ambas com muita humildade, porém plenas de alegria e paz no coração, como se fosse uma coroa a adornar nossos anos de vida dedicados a esta justiça e ao nosso tribunal. E assim queremos e devemos compartilhar com todos aqueles que estiveram conosco nessa caminhada e tornaram possível fazê-la profícua e, mais que isso, fazê-la feliz. Muito obrigada. Viva a Justiça do Trabalho e viva o nosso tribunal. Convidamos a fazer o uso da palavra Sua Excelência, a ministra do Paraná, Morgana de Almeida Richa,
que concedeu homenagem em nome do Tribunal Superior do Trabalho. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a nossa querida presidente, minha amiga, desembargadora Ana Carolina Zaina. E, em seu nome, desembargadora Ana Carolina, eu cumprimento a cada um dos pares desembargadores, desembargadoras do Tribunal do Trabalho do Paraná. Eu estou aqui no modo galeria, estou vendo a expressão facial de todos e já, com muitas saudades, manifesto esse sentimento de alegria de compartilhar aqui, nessas breves e improvisadas palavras, uma troca de ideias. Nós estamos diante de uma sessão extraordinária do Tribunal Pleno Administrativo, a sessão administrativa extraordinária do Tribunal do Paraná, dentro de duas comemorações que vêm ao encontro uma da outra. E antes de adentrar nesse aspecto, eu não poderia aqui deixar também de cumprimentar a doutora Margarete, procuradora-chefe do Ministério Público do Estado do Tribunal do Paraná. Uma boa tarde, doutora Margarete. Ou também o juiz Felipe Calvé, que é o digno presidente da nossa Matra Nova e demais autoridades presentes, sem esquecer, por certo, de todos os servidores que nos acompanham e que fazem a existência pulsante do tribunal por detrás de todos, né, o que aparece aqui na tela são os bastidores da nossa existência. Muito bem, nós estamos hoje no encontro de duas existências. A existência institucional da Justiça do Trabalho nos seus 80 anos, na comemoração de seus 80 anos, com o selo comemorativo, e também, desembargadora presidente, no 46º aniversário do Tribunal do Trabalho do Paraná, que é por onde eu começo, obviamente. Está aqui no início da cerimônia anunciado, que é o Jubileu de Alabastro. E o alabastro é uma pedra que tem um simbolismo muito forte para esse momento. Na Grécia Antiga, o alabastro, uma pedra branca, translúcida, era utilizado para esculpir vasos e nele queimar incensos e perfumes. De certa forma, é hoje o que acontece nessa solenidade comemorativa, onde estamos nas bodas, na comemoração do alabastro, deixando aqui nessa pedra preciosa a homenagem a duas mulheres, duas desembargadoras que são a história da Justiça do Trabalho do Estado do Paraná, do nosso TRT-9. Desembargadora Rosalie Micaele Bacila Batista. A sua presença no Tribunal do Trabalho do Paraná foi aqui referenciada no seu currículo, na emoção da amiga, desembargadora Ana Carolina, nas palavras que tão delicadamente aqui manifestou, e, a par de tudo isso, desembargadora Rosalie, na sua delicadeza, na sua forma de liderar na presidência do tribunal as suas conquistas, o seu trato com todos, o que foi não foi apenas, mas é de profundo reconhecimento de todos nós que tivemos a grata honra de participar um pouco das carreiras em paralelo e compartilhar momentos de conquista, de amizade e de institucionalidade tão preciosos. A desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos também tem uma interface muito parecida com esse aspecto, desembargadora Rosalie na presidência e desembargadora Nair na corregedoria. Uma corregedora que deixou saudades, deixou amizade e também com o seu modo muito delicado de ser, muito tranquila, fez uma administração muito especial frente ao Tribunal do Trabalho do Paraná. Eu tive a honra também de participar de ambas. E aqui eu gostaria de compartilhar com todos uma extensão dessa escolha. A medalha dos 80 anos, ela tem um significado para o Tribunal Superior do Trabalho muito grande, porque ela representa todo o histórico da nossa existência. E ele vem nesse livro, que foi entregue. É um livro que eu tenho aqui no gabinete,
mesa central, ele fica, e é um livro de consulta. É um livro que tem a formação dos tribunais, a nossa história, as pessoas que dela fizeram a instituição ser o que é, e essa é a interface que encontra no Tribunal do Trabalho do Paraná essas duas mulheres com a honraria registrada, não apenas agora no livro institucional do Tribunal Superior do Trabalho, mas também no livro do Tribunal do Trabalho do Paraná. E aí que eu gostaria de chegar, de que essa homenagem não é uma homenagem apenas minha. O TST, ele distribuiu essa medalha por intermédio da presidência e cada ministro recebeu 2 medalhas e 2 livros para agraciar, contemplar pessoas que representassem a institucionalidade. A mim me parece que não poderia ser diferente do que foi a escolha no compartilhamento com o nosso Tribunal do Trabalho do Paraná, e esse é o papel da desembargadora Ana Carolina, que generosamente, ela que não mencionou, ao receber a medalha, eu imediatamente compartilhei com a desembargadora Ana Carolina o desejo de fazer esta homenagem dentro do tribunal para pessoas de nossa instituição que tivessem a expressão de registro que aqui hoje estamos fazendo. E aqui eu confesso, já de plano, que a escolha dos nomes foi da desembargadora Ana Carolina. Eu não fiz nada mais do que referendar muito feliz mesmo, essa escolha, no sentido de que são as pessoas que acho que, olhando no coração de cada um dos colegas aí sentados, provavelmente o resultado seria o mesmo. É uma unanimidade de percepção, não tenho a menor dúvida. E dito isso, desembargadora Ana Carolina, eu finalizo aqui minha breve manifestação dizendo que, nesse momento, o significante encontra-se com o significado. E nessa esquina fica registrada a trajetória do nosso tribunal, do Tribunal do Trabalho do Paraná, de onde não apenas sou originária, mas me sinto partícipe, aí desenvolvi toda a minha carreira e a institucionalidade que me trouxe até o Tribunal Superior do Trabalho está assentada nas mesmas premissas que os colegas, ora, estão nas mesmas cadeiras, computadores e toda a vivência institucional tão feliz que aí tive. E é essa história que deixamos registrada, aqui com a desembargadora Rosali, com a desembargadora Nair, juntando 46 anos com 80 anos e toda a celebração que se segue. Eu sei que amanhã começa a Semana Institucional do Tribunal, é uma semana que ela encontra também a face presencial, com a participação, a presença de todos novamente, após um longo período de distanciamento, e isso traz nas pessoas do desembargador Aramis, diretor da EJUDE, do coordenador Luciano Coelho. Eu estive nessa função junto com o desembargador Cássio há pouco tempo, vi que o desembargador, agora o doutor Cássio, advogado, está presente também acompanhando essa sessão. E nesse início da atividade, que é uma semana que celebra a institucionalidade do tribunal, com a formação continuada, com o congressamento, é chegado o tempo em que, findo o distanciamento, o tempo que se chega é de reunião para aprimoramento institucional, e eu desejo, desembargadora Ana Carolina, que ele seja profícuo de aprendizado, profícuo de convívio e de celebração, que na essência é a vida institucional que construímos aí dentro. Então, uma muito boa tarde a todos. Com essas palavras, eu me despeço, parabenizando mais uma vez as nossas desembargadoras homenageadas, desembargadora Rosali, desembargadora Nair, e muito boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde. Em júbilo pelos 46 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, ouviremos mensagem especialmente enviada para esta ocasião pelo presidente da história desta Corte, Sua Excelência o ministro Luiz José Guimarães Falcão.
Olha, eu gostaria, no dia em que oficialmente o TRT da 9ª região está festejando 46 anos de criação, de exercício, de dedicação ao povo paranaense, eu que fui da primeira composição do TRT, o que me traz muito orgulho, imaginando como Deus me ajudou. Eu morava no Rio Grande do Sul, era um advogado lá, juiz do trabalho no Rio Grande do Sul, e fui levado para Curitiba pela mão de Deus. Não que eu fosse infeliz no Rio Grande do Sul, não, eu era um homem bem amado, usando a expressão do nome da novela da TV Globo, o bem amado. Eu era bem amado no Rio Grande. Eu não precisava sair para outros lugares para ser feliz no universo. Mas Deus, quando me pediram para definir se eu tinha interesse pessoal em ir para o TRT da 9ª região, eu fui consultar um querido amigo que tinha sempre conduzido o meu caminho desde o momento em que eu fui advogado solicitador, e ele era advogado titular de um escritório trabalhista em Porto Alegre. Esse meu amigo, querido e saudoso amigo, ele fez concurso para juiz do trabalho e era já um juiz avançado na carreira, quando ele me disse: Zusa, que era o meu apelido e ainda é até hoje, eu vou te dar um conselho de amigo, aceita ir para o Paraná, porque o TRT da 9ª é um tribunal novo, é um tribunal que está se formando e vai marcar posição na história da nossa justiça do trabalho. Não vacila, não fica em dúvida, vai, fecha as malas e vai para Curitiba. Esse conselho foi do Dr. Ivete Pacheco, que presidiu depois o TRT da 4ª região em Porto Alegre. Eu recordo que um querido amigo, o senador Pedro Simão, na época não era senador, e ele, quando soube que eu sairia de Porto Alegre para ir para Curitiba, eu que era da diretoria do meu querido Esporte Clube Internacional, que lá faz parceria com o Coxa, né? Quem é que é o Coxa? Né? Você, né, Vladimir, eu faço parceria com o esporte futebolístico do Paraná. Ele me disse: por que tu vais para o Paraná, se tu és um homem feliz aqui no Rio Grande? Eu digo: mas o Paraná é a terra dos meus novos e queridos e eternos amigos. O território do Paraná foi uma terra fértil para mim. Eu me senti feliz, pude ajudar, pude colaborar, pude ajudar o Tribunal do Paraná a crescer, a ser respeitado no Brasil, e tenho a honra de ter sido um presidente do TST que projetou para o futuro e para a grandeza a justiça do trabalho em todo o Brasil. Nos meus 2 anos, com a colaboração do Pleno do TST, conseguimos criar 6 novos tribunais regionais no Brasil, criar, instalar e fazer funcionar nos meus 2 anos de mandato. É um momento, vocês me perdoem que eu gosto de conversar, gosto de contar histórias. No estado do Paraná, eu tive a honra de conhecer o que há de melhor no Brasil em matéria de ser humano. Os meus queridos amigos que fiz no Paraná e que me ajudam a relembrar a nossa trajetória como magistrado e como colaborador do progresso desse Estado poderoso do Brasil, eu digo com maior segurança e certeza
Deus não poderia ter me dado outro caminho. E eu agradeço ao Estado do Paraná por ter me recebido como um filho. Agradeço ao deputado Ayrton Cordeiro, que quando eu saí do Tribunal Regional da 9ª Região para assumir o Tribunal Superior do Trabalho, ele me deu a maior honra que eu tinha recebido na minha vida, de ter indicado meu nome para ser admitido como cidadão honorário do Estado do Paraná. Muito obrigado, Paraná. Obrigado, juiz. E eu fui testemunha dessa vitória esplendorosa do TRT da 9ª Região. Sempre que eu inaugurava, declarava instalado um Tribunal Regional do Trabalho, eu sempre encerrava dizendo: está instalado o Tribunal da Região, 20ª Região. Por exemplo, e dizia, a partir de agora, ele pertence ao povo deste Estado. O TRT da 9ª Região sempre foi um tribunal a serviço do povo paranaense e do povo brasileiro. Muito obrigado e perdoem a minha emoção. Para o encerramento desta sessão, anunciamos a palavra de Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargadora Ana Carolina Zaina. Em homenagem ao ministro José Luiz Guimarães Falcão, foi escolhido o nome Falcão para designar o novo mecanismo de busca por jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, conforme indicação efetuada pelo excelentíssimo desembargador Célio Horst Waldaf, presidente da Comissão de Uniformização de Jurisprudência e membro da Comissão Gestora no GEPNAC, após sugestão também realizada pelo juiz Braulio Guimarães Guzmão, que atuou no projeto de estruturação do novo serviço. Na pessoa da excelentíssima ministra Morgana de Almeida Richa, nossa ministra do Paraná, egressa das fileiras da honrada magistratura trabalhista paranaense e que faz reluzir perante a mais alta corte trabalhista do país, esta instituição. Na pessoa de nosso excelentíssimo desembargador decano, professor Luiz Eduardo Gunter, fortaleza deste Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Na pessoa das agraciadas desembargadoras Rosali Micaele Batista e Nair Lunadelli Ramos, cumprimentamos a todos os que fizeram dos caminhos do Paraná o seu caminho, a todos os magistrados e servidores deste Tribunal Regional, expressando efusivos cumprimentos e renovando o sentimento de gratidão e lealdade, parabenizando-os pelo aniversário de 46 anos da Corte. Declaro encerrada esta sessão administrativa extraordinária. Encerrada esta sessão administrativa extraordinária, dentro de poucos instantes teremos a abertura da sessão ordinária do Tribunal Pleno. A todos, muito obrigado pela presença e audiência. Uma boa tarde. Obrigada, excelentíssima ministra, com todo afeto e gratidão e lealdade. Obrigada, desembargadora Rosali, desembargadora Nair e todos os que estiveram presentes, honrando-nos com o prestígio da sua energia e da sua presença.